Seja bem-vindo em mais uma classe da Escola Sabatina. É muito bom ter você conosco para juntos aprendermos um pouquinho mais desse livro fantástico chamado Êxodo. É excelente, né? A gente aprender cada vez como Deus tem cuidado, sempre teve, né? Pelo seu povo, pelos seus filhos. Deus sempre tem dado a nós aquilo que precisamos e muitas vezes além do que precisamos. E hoje nós vamos ter um estudo fantástico, né? Falando sobre o pão e a água da vida. Por isso é muito bom que você esteja conosco, tá? Não esquece de dar seu like, não esquece de compartilhar, de dar também, vamos dizer assim, para os seus amigos, para os seus familiares, um pouquinho daquilo que você aprendeu aqui. Comunica para eles, fale de Jesus, mostre que o Deus do êxodo, o Deus do milagre, é o mesmo Deus que está contigo, que está com cada um de nós. Então, por isso é bom demais ter você com a gente. E hoje aqui eu estou também com dois grandes amigos. Como é que você está, meu chefão? Bom demais a conta, graças a Deus, né? Que bom, Estamos Rodrigo. aí mais uma vez, né, Jefferson? Temos, né? E é bom a gente estar aqui com eles, né? Compartilhando um pouquinho, né? Bom demais. E aprendemos mais do que ensina, né? Quando a gente vem aqui compartilhar, a gente aprende um pouquinho mais e ensina um pouquinho também, né, Ah, tá. Dá para a gente ir. E você, Elton? Tudo ótimo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e essa lição realmente é muito boa. Tá bonita, não tá? Tá muito especial. Olha como Deus tem aberto portas, como Deus tem fechado portas de tragédias, tem dado bênçãos, tem tirado maldição, como a gente vê como Deus tem trabalhado no livro de Êxodo. E tudo isso, né, como diz a Bíblia, está escrito, está revelado para o nosso bem, para que saibamos que o Deus que cremos é o Deus maravilhoso que nos guia, nos guarda, nos protege a todo instante. Então, muito bom. Rodrigo, como você só veio no outro trimestre, então você vai ter o privilégio agora de orar para a gente, tá? Então, enquanto você estiver orando, Kevin também, tudo bem contigo, Kevin? Obrigadão, você está aí conosco. E enquanto o Rodrigo estiver orando, você já sabe, coloca o seu pedido na mão de Deus, interceda por nós também, por todos aqueles que vão ter contato com essa lição, para que cada vez mais Deus possa habitar no coração de cada um que assistir, também de nós, né? Você ora para a gente? Então vamos orar. Pai querido, eterno e grandioso Deus, que nos mais altos céus habitas, graças rendemos a Ti, bom Pai, porque nos concedeste uma semana maravilhosa, regada de bênçãos, bom Pai, guardados debaixo de Sua santa proteção, Senhor. Amém. Te agradecemos pelo grande privilégio que concede a cada um de nós de estarmos aqui, nos preparando aqui para abrir a Sua palavra, para recapitularmos a lição. Que o Seu Santo e Bom Espírito se faça presente, Senhor, Amém, Senhor. com cada pessoa que estará tendo contato com essa mídia, que o Seu Santo e Bom Espírito possa estar dando compreensão de tudo aquilo que aqui for dito, for falado, e que tudo seja para a honra e glória do Seu santo nome. Amém. Esteja com cada um de nós, com os anseios dos nossos corações, com os pedidos que as pessoas têm feito de oração, e com as bênçãos também que temos recebido. Que o Senhor nos dê um coração grato a Ti, por tudo que tem feito por cada um de nós, e continue conosco, com o Seu Santo e Bom Espírito. É o que pedimos no doce santo nome de Jesus. Amém. 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 Bom, o pão e a água da vida. Segundo os cientistas, são as duas coisas que nós jamais podemos ficar muito tempo sem elas, né? O pão parece que dá para nós ficar um pouquinho mais de tempo do que água, é isso? Então, ou seja, essa lição vai trazendo as nossas necessidades diárias, né? O pão de cada dia, mais ou menos isso? Aquela promessa de Deus que o pão e a água você será certo, também tem isso na Bíblia? Exato. Que maravilha, né? E a gente já começa a lição dando uma olhadinha no nosso versinho. Você que tem a tua Bíblia, abra em Êxodo 16, verso 28 e 30. Êxodo 16, verso 28 e 30 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vejam, o Senhor deu a vocês o sábado. Por isso, Ele, no sexto dia, lhes dá alimento para 2 dias. Cada um fique onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim, o povo descansou no 7º dia, né? Interessante, né, que essa lição que vem falando do pão da vida, que vem falando da água da vida, que Jesus é isso, nós vamos ver na lição, também vem falando do descanso da vida. É isso?
Com certeza, né? Qual é a importância disso? Só para a gente já introduzir a lição, saber qual é a importância disso no contexto de Jesus o descanso, de Jesus a água, de Jesus o pão. Uma coisa interessante, essa lição aqui, vem trazendo para a gente a importância da confiança em Deus. Que quando você confia em Jesus, você vai descansar, você vai estar tranquilo, mesmo em meio às dificuldades. A lição vem trazendo a dificuldade do povo ali que acabaram de sair do Egito e enfrentar essa jornada e as lições que eles estariam aprendendo e que são lições para nós nos nossos dias de hoje. A questão de confiar em Deus, porque só Ele pode solucionar todos os nossos problemas. Só Jesus, né? Sim, sim. É tudo para nós, que é o pão e a água da vida. Quando a gente olha os acontecimentos do Êxodo, e agora a gente está entrando assim no início do deserto mesmo, né? Aqui o povo vai passar calor, certo? Deus vai estar ali protegendo, é claro, na nuvem, né? Quando a gente olha todos esses acontecimentos, Elton, sem fé, é difícil passar pelo deserto? É muito difícil, né? E aí a gente vê aqui Deus falando, se guardar os meus mandamentos, né? Ia ter o quê? A garantia de que ele ia suprir as necessidades. Então, por 2 dias eles iriam colher. Então, Deus nunca deixa faltar nada aos seus filhos. Agora, se a questão da fé que você falou aí, é uma coisa assim, muito importante, né? Para eles fazerem isso, eles teriam que ter muita fé, né? Confiar em Deus, se entregarem a Deus. E assim é na nossa vida também, né? Deserto é um lugar extremamente difícil. Se olhar um deserto, você já esteve num deserto. Mas ele é gostoso dentro do ônibus, com o ar-condicionado ligado. Então, assim, é uma questão assim, lá não tem nada. Você não vê um pé de fruta, você não vê... a água é muito difícil, mas Deus estava prometendo que se vocês guardarem, forem obedientes aos meus mandamentos, vocês vão estar protegidos por mim, não vai faltar. Sabe uma coisa que eu também acho interessante no deserto? Mesmo o deserto sendo árido, Deus ainda, no meio dele, cria alguns oásis, né? Ou seja, uma lembrança para a gente que, mesmo em terra árida, nós podemos passar dificuldade. Eu sofro a vida inteira, mas mesmo sofrendo a vida inteira, sempre a gente tem aquele momento ainda que dá para curtir, para ser feliz, né? Deus sempre prepara isso para eles, né? Para o seu povo. Né? Agora, Rodrigo, na visão, desde o Gênesis, da saída do Êxodo até aqui, os problemas que podem surgir num deserto, o problema pode surgir ali com a nação. Os homens ali sozinhos, os israelitas sozinhos, eles dariam conta de resolver o problema? De maneira nenhuma, né? A começar a pensar nos problemas de um deserto, um povo que havia saído com famílias, e era muita gente, crianças, né? E muita gente, aglomerado de pessoas, e o conselho era para que ficassem juntos e que cooperassem uns com os outros. Mas se Deus não estivesse à frente, eles não poderiam fazer nada. Tanto que a presença de Deus era constante com eles. A coluna de nuvem durante o dia, protegendo do sol, para começar aí, né, que você falou do ar-condicionado no deserto, é muito bom. Eles não ficaram sem o ar-condicionado deles. Deus ia naquela coluna de nuvem durante o dia, cobrindo ali o povo do sol escaldante do deserto. E a coluna de fogo à noite, protegendo do frio congelante do deserto. Que cena, imagina. É de arrepiar de pensar, né? Não é doideira? Numa imagem dessa, você olhar ali... Presente, constante. Constantemente presente. Isso é para a gente lembrar sempre que não adianta tentarmos resolver os nossos problemas com as nossas próprias forças. Deus vai nos usar para ajudar a resolver os nossos problemas. Mas Ele tem que ir à frente, né, Rodrigo? Com toda certeza. Sempre à frente, né? Sempre. Agora, vem cá. Eu não sei se vocês já viram... Nós já andamos aqui, nós já para o meio do mato que não tinha água, nós já se lascamos já. Aqui, ó, não era o deserto lá de Saara, não era nada, mas ficamos sem água uma vez, né? Nós andando de bike, nós aqui, ó, com a turma, ficamos sem água. Mas tudo bem, estamos aqui. Quando a gente pensa assim, imagina, deserto, calorão, sol escaldante, você disse que tinha nuvem, tudo bem. Mas parece que eles ficaram alguns dias sem tomar água, caminhando para o deserto. É essa a história? 3 dias. 3 dias? 3 dias. Sem água? Sem água. E, de repente, eles olham
E ver o quê? Havia um lugar que tinha água, né? Ô, delícia! Se nós tivéssemos visto aquele dia, nós não tínhamos comido mamão verde. Não, não tinha, não. Imagina 3 dias no deserto, a sede que eles estavam, né? E quando veio um oásis, vamos dizer assim, né? Um lugar que tinha uma água. Imagina ela. A alegria, né? E, nossa, estamos salvos, coisa e tal. Mas chegaram lá e tinha uma dificuldade ali, né? E aqui a lição fala que tudo isso é para eles aprenderem, né? A ter disciplina, autocontrole, sacrifício e principalmente confiança em quem? Em Deus, né? E falar assim, nossa, mas quando tudo está bem, legal, né? é uma coisa. Quando as coisas começam a dar errado, é que a gente como diz vai aquele ver programa, sai de baixo, né? Como é que está a nossa fé, né? E aí foi uma questão que Deus permitiu. 3 dias deles para ver o que ia acontecer. Né? Interessante. E como é que foi a resposta, Rodrigo? Uma coisa interessante, Jefferson, é que cientificamente até 3 dias você vai bem sem água. Mas porque você consegue ir sem água totalmente. Mas eu creio que eles não estavam totalmente sem água até então. Tinha umas biquinhas. Tinha, eles tomavam, eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho ali. Estavam ainda louvando a Deus, alguns, né, vamos dizer assim, mas esqueceram rápido, né, da providência de Deus. Eu não sei quantos aqui já teve o privilégio de entrar no mar adentro aí. Eu fui num passeio, né, da Lua de Mel, foi no tal de Recife de Fora. Recife de Fora? Maré baixa, você vai com um naviozinho lá no meio do mar lá e lá está seco. Mas a aflição que te dá quando a água começa a voltar a subir, a loucura para sair de lá. E aqui o povo havia acabado de atravessar o mar a seco. E agora, alguns dias depois, 3 dias depois, já começaram a murmurar porque estavam sem água. E a saudade de onde que eles estavam? Saudade do Egito. É inacreditável, né? Parece a gente, não parece? Eles estão bem falando isso, né? A murmuração e a falta de fé ainda assola o povo de Deus nos dias de hoje. O Elton, o que eu acho interessante, assim, a água estava ali, mas não era uma água potável. Água amarga. Uma água amarga. E como Deus resolve esse problema? Foi coisa muito exorbitante? Não. Fez descer um raio do céu? Como é que foi? Um galho, né? Um pequeno pedaço de madeira jogado nas águas, e as águas se tornaram doces. Mas não foi aquele pedaço de madeira, a gente sabe que não, né? Jesus, a água da vida, estava ali. Isso. Representando, né? Representado naquela água ali, a transformação daquela água. E a gente chama a nossa atenção um pouquinho também a questão do milagre. O primeiro milagre após a travessia do Mar Vermelho, a transformação de águas amargas em águas doces. O primeiro milagre de Jesus, transformação de água em suco de uva, mais puro, o melhor do suco de uva, né? Ou seja, e no momento amargo. Um momento amargo, de dificuldade, né? Ou seja, se não tivesse aquilo, imagina a vergonha que o casal ia passar, né? Nós estamos lembrando aqui as bodas de Caná, que Jesus fez o milagre, né, da água virar em suco de uva. Ou seja, Deus é especialista de tornar coisas amargas em coisas saborosas, Elton? É, com certeza. Só que a lição vem trazendo para nós aqui, ó. Que nós precisamos ter o quê? Paciência em esperar o tempo do Senhor. Ah, não é no meu tempo, não? É igual o povo estava murmurando. Estou lascado. Eles murmuraram porque não estavam conseguindo esperar o tempo do Senhor. Apesar de tudo que Deus tinha, como o Rodrigo disse, tudo que Deus tinha feito, que eles viram. Mas a primeira dificuldade ou seja, deixaram de lembrar do que Deus tinha feito. E queriam a coisa de imediato. A gente quer as coisas para nosso benefício de imediato, né? E a segunda coisa que fala que Deus age em cooperação com os seres humanos. Então, jogar aquela madeira era a cooperação de quem? Do ser humano. Mas, como o Rodrigo disse bem, quem agiu foi Deus. Foi Cristo que agiu ali. A madeira era apenas o agir do ser humano. Ou seja, Deus age e nós temos que fazer a nossa parte. Me parece, eu não sei porque eu sou meio leigo nisso daqui, me parece que quando eles foram brigar por questão da água, eles acusaram Moisés de ter tirado do Egito, não foi um troço assim? Foi. Eles murmuraram contra... É interessante essa visão, né? Foi Moisés que abriu o Mar Vermelho? Não. Derrotou o exército de Faraó também não.
Interessante. Agora, veja só uma coisinha. Às vezes, quando a gente fica chateado e não quer vir para a igreja, não vou vir para a igreja por causa do Rodrigo. Rodrigo, você tem uma cara de quem espanta o pessoal da igreja, certo? Você viu que é a mesma desculpa deles? Sempre, né? Como a gente bota a nossa fé em homens. Se o homem falhar comigo, eu não quero mais saber da religião, não quero saber de Deus, porque o homem falhou comigo. E ele não era o homem falhando, né? Não. E acontece com a gente isso, né? Às vezes a gente, por exemplo, está com uma dificuldade, ao invés de nós clamarmos a Deus, nós vamos clamar quem? Vai chamar um pastor, Isso é. vai atrás do irmão de muita fé da igreja. Isso faz parte, mas o principal é buscar a quem? A Deus, né? A Deus. E uma coisa muito interessante que a lição trouxe para a gente aí, né, Êxodo vem falando que a primeira vista que o povo teve da solução do problema, eles correram para beber a água. Ó, deu sede, então a água está ali, vamos lá correr para beber. Só que se você ler, continuar lendo a história, você vai ver que Deus já tinha preparado algo estupidamente melhor do que ali em Mara, Sim. do que as águas amargas, né? Andaram um pouquinho mais, a Bíblia não fala quanto tempo que andaram, né? Chegaram ali em Selim, né? Você não vem com esses nomes. Elim. Você não vem com esses nomes, não, porque eu sou ruim de Chegaram nome. ali, Elim só tinha 12 fontes de água. Só, né? Só 12 fontes e 70 palmeiras. E eu estava dando uma pesquisadinha, essas palmeiras talvez eram tamareiras ou tamagueiras, eu não sei como é que fala o nome certo, mas árvores de tâmaras, porque não se plantavam palmeiras igual a gente planta para enfeitar. Se plantavam pra palmeiras alimentação. frutíferas para alimentação. E, com certeza, eram árvores frutíferas ali, aquelas palmeiras. Eram árvores de tâmaras. Tinha 70 e 12 fontes de águas, e o povo murmurou por causa da água amarga que estava ali a princípio, né? Então, Deus sempre tem o melhor para o seu povo, o melhor para mim e para você. Só que talvez eu não sei esperar. Isso. Agora eu podia chamar a atenção de vocês, eu não sei se para Deuteronômio, você consegue aí o Deuteronômio, Elton? Deuteronômio 8, verso 1 a 2. 1 a 2. A partir de agora, ó, você aí que é o nosso aluno, nosso companheiro, você vai começar a ver a lição a partir deste verso. Nós fizemos uma abertura, legal, primeiro dia, domingo foi. A partir desse verso, vamos começar a ver a lição. Como é que está escrito lá, Elton? Então, versículo 1 do Deuteronômio 8 diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E no 3 fala assim: ele te humilhou e te deixou de ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Coisa interessante, né? Ou seja, dias depois, bem depois, Deus vem e dá todos para ele, abre a janela para ele, para mim, para você também, quando acontecem as provações, quando acontecem os problemas. Eu te provei para ver o que tinha no teu coração. Ou seja, as provas também eram um aprendizado para eles. Com certeza. Interessante, tudo tinha um né? propósito, né? Tudo tinha um propósito. Nada foi à toa. Então, ou seja, quando eu estou passando por um problema, eu também pode ser o sinal de Deus para tirar alguma coisa, para me ensinar alguma coisa, é isso? Com certeza. E é aí que está a diferença de quem entende isso e pede para Deus para mostrar o que é. E com certeza ele vai mostrar que tem alguma coisa errada na minha vida, que precisa mudar. Porque ele, até as coisas que não são boas, assim, que acontecem na nossa vida, tem um propósito. É aquela passagem, todas as coisas cooperam, né, para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Tem um propósito. A gente tem que clamar quem? Como Moisés fez, ele clamou quem? A Deus. A Deus. Não foi reclamar. É que nem os outros.
Tem gente que fica reclamando, reclama com o irmão, reclama com o pastor, mas não pede para Deus para mostrar o propósito de tudo isso, né? E aqui fala, te humilhou, te deixou ter Fome. para ver o que vai no seu coração. Às vezes nosso coração está, eu estou na igreja, eu faço oração, faço tudo direitinho, mas às vezes meu coração tem alguma coisa que precisa ser E que mudada. precisa limpar, né? Então tem que buscar Deus. E o interessante é o seguinte, a gente viu águas ali, né? Passou a sede, acharam as fontes de água, né? Acharam as tamareiras, mas não estava bom, não. Não estava bom. Qual foi a próxima coisa que o povo veio reclamar? Vou começar a murmurar de novo, né? Por causa da comida, do alimento. O que eles queriam mesmo? Lembrando lá das panelas de carne do Egito. O povo era escravo, o trabalho era forçado, mas o povo tinha o quê? Acostumado. E esse é o grande mal do ser humano, né? Se acostuma muito fácil com as coisas. O povo estava ali só porque eles tinham comida, bebida, tinha a vida, vamos dizer assim, viviam, né? Sobreviviam ali como escravos, e agora ficaram com saudade da vida que tinham lá no Egito. Você tá doido, né? Por que você trouxe a gente para aqui? Não tinha sepultura lá? Para nos enterrar lá? Morrer aqui no Morrer deserto. aqui no deserto, morrer de fome aqui no deserto. Lá tínhamos panelas de carne com cebola, né? E tem gente que gosta muito da carne com cebola, né? Eu não vou falar nada para ninguém. Ultimamente eu estou comendo a cebola, você acredita? Só a cebola, né? Só. A cebola faz mais bem do que a carne. Fica tranquilo. Mas olha só, o que eles querem? Carne Carne. e pão de lá. Como é que Deus resolveu esse negócio, Elton? Então, aqui a gente vê em Êxodo 16, né, que Deus deu maná, que era de manhã concedido, né, que era para fazer o pão, que vinha do céu, e à tardezinha tinha as codornas, né, as codornizes lá, que eles pegavam também para alimentação. Teve um pastor que ele fez a comparação. Quando que foi imolado o cordeiro pascual? Lá. Não foi na tarde? Foi na tarde. E Deus pede a mesma coisa agora com os cordonizes. Uhum. Vão comer, mas como de tardezinha, né? Interessante isso, né? Interessante. E aqui a lição traz várias tentações com relação ao alimento. Né? A gente vê que está registrado lá que Satanás, né, que levou, Primeira tentação, né? foi o quê? O alimento. Se for filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Depois a gente vê Adão e Eva caindo por também, causa do fruto que não era permitido eles pegarem. E a gente vê Esaú, que vendeu A primogenitura, né? por causa de Mas meu cunhado também fez isso. fez? Ele morava comigo um tempo e ele estava doido para chupar sorvete, né? Ele tinha o quê? Ele tinha uns 12 anos. Aí eu comprei um pote de sorvete e falei, eu te dou um pote de sorvete, mas eu quero 50% da tua herança. E ele fechou. Só que agora não quer entregar, Elton. Então. O Davi é danadinho. Mas, ou seja, na realidade é o seguinte, né? É aquele que consegue controlar o apetite, segundo diz, consegue controlar a paixão. Olha como o apetite, é bem lembrado disso. Não, e hoje em dia a gente vê como a questão da alimentação está distorcida na vida do ser humano, né? Quanta doença, quantas pessoas que não estão tendo esse equilíbrio, esse controle da alimentação e estão passando dificuldade, porque quando a sua mente precisa funcionar, se você está se alimentando mal, ela não funciona direito, não. Aí se torna armadilha na mão do inimigo. E até para receber a bênção do Espírito Santo, né? A necessidade de uma mente clara. Por isso que a gente sabe, né, que fazer mais jejum, alimentos sempre mais leves, mais saudáveis, né? Para o cérebro funcionar melhor, é isso? Com certeza. E a gente vê que se morre muito mais gente pelo excesso de comida do que pela falta dela. É pior que é verdade. O pessoal chama muita atenção com lá na África, tem os caras morrendo, lá em Gaza, lá, tá certo? Não pode fazer isso, mas lá em Gaza o pessoal está como é? Ficando inanição. Isso ainda bem que eu tenho esse diretor, gente boa. Inanição. Mas o que mais mata mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, é o quê? São as doenças causadas por excesso de Alimentação. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Por que Deus nos chama atenção para uma boa alimentação? Por que a Igreja Adventista hoje tem um departamento que cuida só disso, Elton? Exato. Porque quanta gente está doente, né? E isso é uma coisa de Deus, né? Agora aqui a lição também traz que o alimento era dado, o maná
durante 5 dias, né? Milagre ocorria. E E no sexto dia- sexta-feira eram 2. 2 gomer, né? Para sexta e no sábado, para que o sábado fosse o quê? Descansado, né? Santificado, né? Separado. E, ou seja, se eles guardassem o maná, se não, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, se eles pegassem 2 gomer, que era 1 gomer por pessoa, estragaria até o outro dia. E na sexta-feira, o que aconteceu? Em dobro. Pegaram em dobro e estragou no sábado? Não estragava. Não estragava. Ou seja, era a providência de quem? De Deus. Foi tudo com um propósito, né, de mostrar. O povo escravo já havia se esquecido do mandamento do sábado. Que o sábado, a confiança e o relacionamento que eles tinham com Deus no sábado havia ficado para trás há muito tempo. E agora eles estavam ali, Deus estava falando, ó, você lembra disso? Ó, lembra o povo? Eu vos dei o sábado, para que vocês descansassem e se relacionassem comigo. Então, a comida que vocês vão comer, todo dia vocês vão levantar de manhã e vão pegar. E quem é que está dando? É Deus que está descendo do céu. É o pão que desceu do céu. Vocês vão pegar a medida. E o interessante é que, se você ler Êxodo aqui, você vai ver que aquele que colhia menos não faltava. Isso, é bem lembrado. E o que colhia mais não Não sobrava. sobrava. E se a pessoa deixasse, agasalhasse um pouquinho no canto, no outro dia estragava, cheirava mal, Dava bicho. dava bicho. E no sábado estava perfeitinho. Dava para comer a boca boa, não Ficava uma dava? boca boa, né? Diz que o sabor era como pão de mel. Olha que delícia. Falando em pão de mel e maná, eu quero mostrar para vocês esse maná aqui. Ele veio da Angola, da região de Nâmbia. Região de Nâmbia. Dê uma olhadinha, vê se você consegue chegar bem pertinho dele. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Ó, tá vendo essas bolinhas aqui, ó? Que vocês estão vendo essas bolinhas se mexendo aqui dentro, ó? Tá vendo? Isso aqui é maná. Esse maná aqui, ó, a bolinha aqui, eu não pego na mão, porque se eu pegar ele vai deteriorar, vai ficar... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Tá aquele aqui, ó, bem aqui assim, ó. Isso aí, Kevin. Essas bolinhas aí, ó. Tá vendo? São 2 bolinhas que tenho. Como é que eu tenho esse maná aqui? A Aline foi com uma excursão para a África, e lá em Nâmbia aconteceu uma questão de guerra, onde começou a faltar comida, começou a faltar a provisão diária. E lá tinha uma equipe da igreja que cuidava do setor missionário de lá. E eles começaram a orar para Deus, porque a comida estava se acabando. E um dia eles estavam em oração, orando lá em Nâmbia, na região de Nâmbia. Quando as crianças saem de manhãzinha, elas começam a pegar umas bolinhas brancas e colocar na boca. Os adultos começaram a ver aquilo e correram lá para ver o que era aquilo. E quando chegou lá, fizeram a mesma coisa que o maná. O que é isso? Aí eles começaram a pegar e via que tem um gostinho de pão de mel. Isso, enquanto a guerra durou, caía muita quantidade para as pessoas se alimentarem, para alimentar as pessoas em volta. Depois que a guerra passou, parece-me que é na quarta ou sexta-feira, parece quarta e sexta, de manhãzinha, cai só um pouquinho para dizer, ainda Deus está aqui agindo. Esse é o maná. Esse mesmo maná, um pastor trouxe da África, mandou fazer exame nele, tudo que o organismo precisa, em termos de vitaminas e minerais, tem dentro dele. Tem. Então, para você ver assim como é real, até hoje Deus faz o milagre. Aí você fala, mas Jeff, por que Deus faz esse tipo de milagre lá na África? Pessoal, o diabo trabalha de forma tão atenuante na África que Deus tem que fazer a mesma coisa, de forma visível. Lá os demônios trabalham de forma visível através dos feiticeiros, dos curandeiros. E Deus trabalha de forma visível em favor dos filhos dele. Quer dizer, a mesma maneira que Deus agia no povo de Israel, tem que agir lá onde hoje o diabo faz a festa, numa região que a gente sabe que é muito pagã, né? Exato. Você lembra? Esse aqui lembra, né? A Aline pode confirmar isso para vocês, tá bom? Isso aqui é um presentão que ela deu para mim. Bom, aqui Deus deu maná, Deus deu o cordoniz, as codornas. Imagina as codornas, surgiu da onde? Eles estavam no meio do deserto. Da onde? Imagina, do meio do deserto surgir. Codorna. É só Deus. Por Deus. Mas vem cá, o problema da água já foi resolvido? Ou eles tiveram sede de novo? Tiveram sede de novo, né? O povinho. O povo povo que andava tomava água, hein? E eu creio que no deserto, eu acho que a necessidade de água É deve muito ser grande, né?
muito maior do que em qualquer outro lugar, porque o clima é seco demais, né, Jefferson? É E muito você árido. respirando aquele pó de areia ali o tempo todo, e creio que a água ali, o pessoal consumia muita água. E a lição vem trazendo, né, esses 2 dias aí, falando do alimento e da água, coisa básica para a vida. Sem o alimento você não sobrevive, e sem água também não. Né? E a gente vê que a lição vem abordando essa questão e trazendo quem? Que é o pão da vida? Quem é água, né? Quem é a água da vida? Jesus, né? Jesus. Aquela samaritana, né? Aí, e Paulo confirma isso, né? 1 Coríntios 10, ele fala aqui, ó, 4, versículo 4. E beberam da mesma fonte, falando do povo de Deus lá no deserto, nesse Isso. caso aqui de Êxodo, que nós estamos vendo. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Era Cristo. Era Cristo. essa rocha, que Moisés vai lá e Fere fere a ela, rocha. e sai água, era Cristo Jesus. Ou seja, ele fez a água amarga se tornar doce. Doce. Agora, tirou a água da onde? Da Da rocha. Você já viu aquele ditado? Nossa, eu fiz tanto que até cheguei a tirar a água da pedra. Aqui saiu a água da pedra. Agora, uma coisa interessante, é você que tem a Bíblia, quando você pegar o Êxodo 17, de 1 a 7, você vai perceber o seguinte, quando Deus fala para Moisés o seguinte, você vai lá, pega a vara, você vai chegar, vai bater na rocha, certo? Eu estarei sobre a rocha. Rocha. Ou seja, fale para todo mundo. Quem é o dono do milagre? Jesus. Eu estarei sobre a rocha. A gente vê que Jesus ele estava presente o tempo todo com o povo. Em todos os momentos, né? Não só na visão ali da coluna de fogo e a coluna de nuvem, mas ele fazia esse presente em todos os atos de Moisés. Aí a gente pega a questão aqui você comentou, né? Que o povo de novo teve sede. A água era amarga, ficou doce. Foram para um local que tinha muita água. E o que aconteceu depois? Sem água de novo. Sem água de novo. Logo saíram dali, andaram um pouquinho mais adiante. O povo novamente reclama por falta de água. E esqueceram de tudo que tinha acontecido, né? Esqueceram Bom de sempre tudo. lembrar isso, né? Sempre esquecendo, sempre esquecendo. E a gente traz isso para a nossa vida hoje. Deus ele faz grandes obras na nossa vida. E a gente cai no mesmo erro de esquecer rapidamente aquilo que Deus tem feito. Quer dizer, o que fez ontem não vale por hoje, é isso? Não vale para hoje. E amanhã a gente reclama, talvez até do que aconteceu hoje, porque não aconteceu da maneira que a gente queria, né? O ser humano tem esse pequeno defeito, essa memória curta, né? De receber e esquecer rapidamente o que Deus tem feito. E essas lições vêm para isso, né? Para lembrar a gente que temos que ser agradecidos, estar sempre agradecendo a Deus por tudo que Deus já fez, que faz, e até às vezes Ele não faz para o nosso bem, né? Exato. Agora veja só, a água na rocha representa Cristo. Cristo disse também que Ele é a rocha. Interessante, né? Água amarga se tornando doce, cordonizes, O pão da vida. pão da vida, tudo prontinho, certo. Mas a lição ela vai um pouquinho para frente para ensinar uma coisa para mim. Eu não sei, eu tenho problema, eu sou muito jovem ainda. E a lição ela veio ensinando algo que é a visita de Jetro, agora levando de volta os filhos e a esposa para Moisés. Sabe o que me parece? Que Moisés assim, ele ficou ressabiado com essa questão do Egito, que ele falou, sabe uma coisa? Eu não sei o que pode acontecer direito para mim lá. Ele levou, pelo jeito, de novo, os filhos e a esposa para o deserto, e, pelo jeito, ele estava sozinho, né? Com Arão, os restantes israelitas, até de novo ser um encontro. Elton, o que te chama a atenção desse encontro de Jetro com Moisés? O sogro e o genro. Pois é, o sogro vai com a esposa, né? Que Zípora devia estar apavorada, né? Querendo ver Moisés. Imagina a saudade, hein? Então ele falou, não, você vai ficar junto com seu esposo. Levou os filhos, Gerson, Eliezer, né? E a gente vê assim que a hora que Jetro chega lá, ele percebe que Moisés está assim sobrecarregado, né? Porque todo mundo ia atrás dele para resolver as coisas. E ele sozinho com toda aquela carga sobre ele.
Aí Jetro dá a ideia para ele fazer o quê? Olha, não faz isso que você vai... Errado, né? Você vai morrer. Infartar, né? Vai dar um morrer, infarto. porque é muito peso para uma pessoa só. Aí dá a ideia para ele de fazer o quê? Escolhe juízes, homens íntegros, homens de Deus, de oração, e divide isso com eles. E aí, Moisés, eu acho que falou, pareceu, mas meu sogro tem razão, né? Eu estou me matando aqui. Ou seja, o que a gente vê isso hoje na igreja? Tem a liderança, né? Não é só uma pessoa que leva, que participa da obra Que faz de Deus. tudo aqui, não, né? O ministério é para todos participarem e ajudarem. Quanto mais pessoas estiverem ajudando, melhor, né? E tem a liderança, tem a hierarquia, tem tudo direitinho para quê? Para ir conduzindo, mas todos têm uma função dentro da igreja, né? Isso é importante, né? Muito importante. Agora, vem cá, Rodrigo. Moisés não podia ter olhado para aquele sogro, aquele velho que veio trazer a mulher deles, e falar: ô velho, fica na tua, eu falo com Deus pessoalmente. O que você quer me ensinar? Não podia ter sido arrogante porque ele tinha esse contato com Deus? A gente vê que Moisés, a faculdade de Moisés foi com o sogro, né? Foi bem lembrado. Por mais que ele estudou no Egito, tinha conhecimento de muita coisa no Egito, quando Moisés foge do Egito, ele vai para onde? Para as terras de Jetro. E vai ali passar 40 anos convivendo com o sogro. Ele aprendeu, né? Aprendeu, pelo jeito aprendeu. Pelo jeito ele aprendeu. E agora a gente vê que logo depois do episódio aqui do ferir a rocha, que foi, alguns teólogos dizem que é o pecado de Moisés, foi ter ferido a rocha. Porque ele estava sobrecarregado. Ele estava nervoso. Porque o povo reclamava de tudo. Passava alguns instantes, o povo estava reclamando de novo. E agora ele, estafado com aquilo, ele vai lá, chama os anciões, vai lá para tirar a água da pedra e deita o cajado na pedra. E Jesus era para ter sido mostrado que ele estava sobre a rocha, doando a água da vida. E agora, depois desse episódio, o sogro chega e fala: você está sobrecarregado, cara. Você não pode fazer isso. Olha só para você ver a quantidade, todo mundo, todo esse povo vem até você, trazendo todos os problemas para você. Não, nomeia aí alguns cidadãos bons aí para te ajudar, porque senão você não vai aguentar esse fardo. Dividir os fardos. Sempre é bom. Sempre é bom. E uma coisa interessante para nós que somos mais jovens, né? A gente que acha que é jovem, né? Eu me acho jovem. Kevin é jovem. Tem que me ouvir, Kevin. Certo? Como é importante a gente prestar atenção nos conselhos dos mais velhos. Se forem mais velhos, pessoas mais velhas, guiadas por Deus, prestem atenção nos conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão dos anciãos há sabedoria. Sábios conselhos. É uma coisa que você falou, né? Homens de Deus, né? Jetro vai e faz o quê depois disso? Ele oferece sacrifício a Deus, ao Deus de Israel, né? Ao Deus de Moisés, porque ele era um homem de Deus, né? E tem uma coisa ali também que na Bíblia fala, né, que quando Jetro chega, Jetro menciona: eu ouvi das grandes coisas que Deus tem feito para você e para esse grande povo. Você já imaginou se as pessoas olhassem para a nossa família e dissessem assim: eu vejo o que Deus tem feito por vocês e por isso eu estou aqui para aprender de vocês. Olha que bênção. Que maravilha seria, né? Mas é para acontecer isso na nossa vida. No trabalho, né? No Tudo, trabalho, no dia a dia, no né? nosso viver No lidar aí. com as pessoas, no resolver problemas. É o que Deus falou para Abraão, né? Ser tu uma bênção, né? E como é que vai ser uma bênção se a pessoa sobrecarregada, estourada, reclamona? Reclamona. Eu detesto gente reclamona. Eu detesto. Eu não gosto de reclamar, não. Eu gosto de pegar e fazer. Então, eu acho que todo mundo tem que pegar e fazer. E Moisés era de fazer. Mas é bom a gente saber que a gente também pode fazer com que outros nos ajudem a fazer aquilo que sabemos fazer, né? Aí eu vou para o verso áureo de novo, que eu acho muito legal, que diz assim: então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? E esse é o falar de Deus para nós. Até quando nós vamos ficar, às vezes, na teimosia, na birra? Sabe até quando a gente vai ficar
com problemas que a gente não perdoa, sabe? As águas amargas, meninos, pode se tornar águas Doces. doces. Rochas sem vida, secas, pode fazer o que delas? Surgir, descer a água da vida, água viva, né? Brotar das rochas. Para quem tem fome e sede de justiça, o que Deus pode fazer? Saciar, né? saciar a sede. É isso, Elton? É isso mesmo. E é interessante essa questão do excesso de trabalho de Moisés aqui. A gente vê isso que Deus pede o domínio próprio, né? É temperança em tudo, né? Tudo, né? No Por trabalho, até para Deus, né? Você falou a questão de saúde. Nós comentamos sobre saúde hoje em dia. Tem gente que se mata de trabalhar, ganha muito dinheiro, mas não adianta. Perde a família, perde saúde. Tudo que ganha, depois vai embora com remédio, médico, remédio. Então, assim, tudo para Deus tem que ter um equilíbrio, né? E Moisés Jetro foi lá e falou para ele, iluminado por Deus, falou, isso aí está errado. Muda aí, Apesar né? de estar fazendo uma coisa para quem? Para Deus, né? Para Deus e para o povo. Mas está errado. Então, tem que pedir muito Espírito Santo para dar sabedoria para a gente, né? Para não fazer Às vezes a gente está achando que está fazendo o bom para Deus e para as pessoas, e às vezes está fazendo errado. Eu sempre lembro quando Ellen White falava assim, olha, Tiago White poderia ter sido uma bênção maior para a igreja, que era o esposo dela, se ele tivesse cuidado da saúde. E ele morreu cedo porque trabalhava muito e não cuidava da saúde. Então a gente tem que cuidar porque Deus quer usar a gente inteirinho, novinho em folha na obra dele. Tem testemunhos. Ellen White ela diz o seguinte: o Redentor do mundo conhece as necessidades de cada um. Quando nos sentimos oprimidos e desanimados, Ele sabe e fornece o refrigério espiritual. Olha o que ela aconselha para mim e para você. Olha aqui, olha. Peçam a Ele. Vigiem e orem, e isso virá. Jesus é o pão da vida para ser consumido todos os dias. Ele é a água da vida para a alma sedenta e desfalecida. E todos podem participar da sua graça. Amém. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que, assim como Moisés, como o povo de Israel, que viram milagres, nós podemos vivenciar os milagres diária. O ar, a água que você abre a torneira sai, a chuva que cai quando dá seca, e você tem que fazer racionamento de água, o pão de cada dia, que às vezes um consegue com mais facilidade e o outro consegue com mais dificuldade, mas está ali, o pouco ou muito, não importa. Deus conhece as nossas necessidades, e por conhecer as nossas necessidades, o Papai do Céu ele tem suprido. E o conselho de Ellen White é o seguinte, olha, peçam a Ele, vigiem e orem, e isso virá. Jesus é o pão da vida, para ser consumido todos os dias. Que possamos fazer de Jesus o nosso maná, possamos fazer de Jesus a nossa água. É isso, meu professor? Com certeza. E possamos fazer nós todos, um para o outro, a bênção, a luz, o sal, para alegrar a vida daqueles que ainda não conhecem esse Deus maravilhoso do livro de Êxodo. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa lição. Que possamos aprender, ó Deus, em primeiro lugar, que o Senhor pede de nós fé, confiança, que possamos confiar. Amém. Mas o Senhor também pede para que a gente possa obedecê-lo. Porque se a gente obedecer a Ti, uma das ordens que o Senhor nos dá é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nós possamos, ó Deus, descansar em Ti. Que possamos obedecer, que possamos fazer a Tua vontade. E quando Jesus voltar, possamos estar prontos para a gente ter o descanso eterno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós pedimos. Amém. Amém. Bom para vocês que esteve conosco na nossa classe. Na semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, nós vamos estar aqui junto para mais um estudo maravilhoso da lição do livro do Êxodo. E sabe, olha aqui, ó. Já chegou a nova. Já tinha visto já? Já está todo mundo vindo. Lições do livro de Josué. Lições de fé do livro de Josué. Você já tem a tua já? Já comprou a tua? Ainda não? Manda para a gente um WhatsApp ou então corra na CPB
é isso? .br, e lá você vai encontrar, vai poder encomendar e vai poder, juntamente com a gente, recapitular a lição, já com ela na mão, tá bom? Então, até a semana que vem, e lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até a semana que vem. Meninos, muito obrigados também, muito obrigado, tá, Kevin? Deus abençoe a todos vocês, um abraço.